que o Atlético ganhou. Eu tô no modo Pablo. Sai, Zica, sai da minha vida. Porque, aleluia, conseguimos ganhar um jogo depois de. É gol no finalzinho, é derrota pro Cruzeiro. O Atlético ganhou. Jogou bem? Evidentemente que não. Foi um jogo que o Atlético faz na primeira etapa. Até um jogo bem equilibrado com vitória. Não foi um jogo de domínio do Atlético. Teve ali seus bons momentos. Teve também algumas chances perdidas ali na primeira etapa. Na segunda etapa, as mudanças do técnico interino, Juca Antonello, foram um pouquinho erradas e precipitadas ali com. Você saca o Fernandinho, você vem com o Eric. O Eric acaba deixando a equipe mais defensiva. Então, você perde aquele cara que poderia fazer o time avançar um pouco mais. A questão do Thiago Heleno, eu entendo que é puramente por desgaste. Então, o Atlético ele começa a sofrer aquela pressão do Vitória. Até ter a entrada que para mim muda o jogo, que é a do Emerson. Um garoto da base. É aquela questão, galera. Não vamos nos iludir ainda. O moleque tem potencial, mas ainda vai ser trabalhado, mas entrou bem. Movimentou o jogo, foi um cara que ajudou, fez algumas jogadas até de centroavante, mas preferencialmente jogou pelo lado, principalmente pelo lado direito, então criou bastante oportunidades. Foi um cara que fez um bom jogo. E o gol da vitória, feito por Julimar. Julimar, que já foi muito criticado, inclusive por mim, mas era o que a gente falava no último programa que a gente comentou assim, o Julimar, ele ainda é um jogador cru. Hoje, ele foi lá e pode dizer, agora eu sou um jogador que decidiu uma partida. E esse é um processo de evolução. Até ele se tornar o cara, até ele ser a grande figura do time, ainda vai levar muito tempo. Mas ainda bem que teve alguém para resolver. Se o Atlético quer ficar entre sexto e décimo do Campeonato Brasileiro, isso serve. Mas se o Atlético quer mais, aí é passar a mão no Pix e dar uma reforçada no time, porque a gente percebeu o quanto a equipe desabou sem Fernandinho. É claro, no mercado você não vai encontrar um cara, camisa 8, para ganhar menos de 800 mil, que jogue a bola do Fernandinho. Você não vai encontrar. E você não vai encontrar aquele super mega centroavante que vai jogar mais que o Pablo, que o Mastriani, que vai ser espetacular e que vai custar barato. Não vai ter esse cara. Você não vai encontrar um técnico que custe baratinho e que vai ser o Guardiola, o Klopp da Baixada. Não vai resolver isso. Mas foi suficiente para vencer o Vitória. Mais 3 pontos e vida que segue. Até falando sobre treinador, como que está a questão da procura do Clube Atlético Paranaense por treinadores? Até uma avaliação sobre o primeiro jogo o segundo já, né? Do Juca Antonello no comando da equipe. Como que está essa questão do treineiro do Atlético Paranaense? O Juca Antonello, ele já teve, se não me falha a memória, uma outra, agora me fugiu a memória, se eram uma ou duas oportunidades de ser interino. Então, a gente já conhece um pouquinho do que ele traz. Ele fez um jogo muito similar ao que eu esperava do Cuca. Um jogo, só que um jogo até um pouquinho mais cuidadoso. Um jogo até é de se esperar, um time vindo de uma má fase. A equipe do Vitória não é uma equipe tão qualificada, mas é melhor. Ruim. É ruim. Mas é que assim, eu não digo ruim porque tem muita gente pior. Então, a gente pode zoar falar que o time do Vitória é ruim, e a Vitória termina lá pegando vaga na Sul-Americana. Então. É que quase todo mundo vai, né? Mas por isso que eu coloco tipo, essa distinção do que é ruim do que é regular, né? E para mim o Vitória ainda tá no time dos regulares. Mas o Juca, eu acho que ele fez uma escalação coerente e de acordo com o que tinha, porque Mastriani e Nicão foram poupados. Então, era natural a escalação. Mudanças. Quando entra o Emerson, ele acerta. Com a questão do Julimar também acerta. Com a entrada do Eric, ele erra. Então, tipo assim,
alguns acertos, alguns erros. Mas é aquela história, ainda não está preparado para ser o técnico do Atlético. Por quê? Esse oba-oba, vamos mostrar serviço para o novo técnico, quando quando a professora nova chega na turma. Professora nova chega na turma, aí todo mundo do prézinho quer ser o querido da professora. Passou 2 semanas, as crianças já não vão com a cara da professora. É assim que funciona. O interino, ele tem aquele efeito imediato, mas ele não é o salvador da pátria. Por isso já tá no nome, interino. Opções. Mano Menezes acaba de ser contratado, então sai do radar. O Atlético espera por Fernando Diniz. Quer Fernando Diniz. O que separa Fernando Diniz do Atlético? Primeiro, uma questão salarial, dele ganhar bem mais no Fluminense do que o Atlético estaria disposto a pagar, mas acima de tudo, Fernando Diniz ainda não está decidido se pegará um trabalho agora. Ou se talvez deixa para ano que vem. Essa decisão com o Diniz ainda não está tomada. E o Atlético tá. E até com essa vitória frente à vitória com o Juca Antonello, dá ainda mais tempo para a diretoria para pensar e para aguardar o Diniz. Nomes que já foram cotados. Já ouvi um pouco de Ramon Dias, já ouvi um pouco de Odair Hellmann, mas o que me preocupa no momento é, você cogitou o Mano, que é conhecido por fazer defesas fortes, mas ataques não necessariamente bons. O Odair, que é um técnico mais equilibrado. O Ramon Dias, que para mim é um técnico que vai um pouquinho mais para a linha ofensiva. E o Diniz, que é o ultra ofensivo. Então você sai do retranqueiro para o ultra ofensivo na sua faixa de possibilidades de técnico. Me assusta essa indefinição. Mas o ficha 1 é Fernando Diniz. É o nome que o presidente do clube quer e é o nome que é chancelado pelo diretor de futebol, Fernandinho, né? Que, eu vou dizer, é o nome que o Fernandinho quer. Então, a tendência é que, se o Fernando Diniz quiser, ele é técnico do Atlético.